Clay! Oi! Primeira vez que eu tô fazendo isso no Instagram. Espero que dê certo. Tá dando pra A ouvir? gente tá dando pra ouvir, ótimo. Tá dando pra ouvir pra todo mundo? Acho que tá. Ninguém falou nada. Então, essa é a nossa primeira live também. A gente tá testando agora tudo, tá sendo tudo novo pra gente. A Gil falou que tá ótimo o som. Então, às vezes pode dar algum problema e tá tudo bem, né? Essa é a live que tá fazendo a comemoração dos 10 anos da REM Goiás. Ela tá juntamente com o curso de museologia. A gente está fazendo várias ações, assim, está iniciando agora essas ações para celebrar esses 10 anos, essa década, né, que passou. E a gente convidou primeiramente a Gleice, né, que também é educadora, passou pela rede também, então ela já tem uma experiência na área muito grande, que ela vai apresentar um pouco hoje. Deixa eu pensar, deixa eu ver. Eu tenho uma listinha de coisas para falar. Sobre o certificado. O certificado vocês podem acessar no link da bio que tá lá. É só um formulário de preenchimento e aí depois a gente vai mandar o certificado para vocês. Eu acho que semana que vem a gente já manda. E aí sobre mim, né? Meu nome é Gabriela Neres, eu sou museóloga e coordenadora de comunicação da REM. Agora sobre a Gleice, eu vou olhar a colinha, né? Ela é educadora e pesquisadora, graduada em História na UFPE, com mestrado em Museologia e Patrimônio da Unirio. Tem experiência com mediação cultural, educação e programas públicos, sobretudo em museus e instituições de arte. Dentre as instituições nas quais atuou profissionalmente, destaca que foi coordenadora de ensino da Escola de Artes Visuais Parque Lage, professora substituta do bacharel em Museologia da UFG e que integrou a equipe de implementação da Escola do Olhar no MAR, onde foi assessora e coordenadora pedagógica. Realizou ainda estágio na Diretoria de Mediação e Programação Cultural do Museu do Louvre, com bolsa do convênio entre o IBRAM e a Escola do Louvre. Atualmente realiza doutorado em História Social da Cultura na PUC, onde desenvolve uma tese sobre museus comunitários e direito à moradia nas cidades do Rio de Janeiro e do Recife. Entre os seus temas de pesquisa estão a relação entre museus, arte contemporânea e educação, as interfaces entre museologia e pensamento social brasileiro e as relações entre os museus e os movimentos sociais. Agora é sua vez, Cleice. Bom, Gabi, obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês nessa conversa e de estar iniciando esse projeto, né? O Senta que lá vem memória, junto com a REM Goiás, comemorando 10 anos da rede, e também na semana de celebração e de reflexões que a Semana Internacional de Museus sempre nos convida, né? Então, quero agradecer a REM pelo convite e pela honra, né? Estou aqui também com vocês, que foram os meus primeiros alunos na universidade. Estou vendo que tem um monte de gente aí, feliz com essa presença, me sentindo. Só um minutinho, gente. Que travou. Não sei o que houve. Ele congelou, aí eu fechei e abri de novo. Ah, tá bom. Então, eu estava falando que é importante a gente falar de educação e estarmos com as redes ativas e em conversa nesse momento, porque nesse momento de crise que foi intensificado pela pandemia, né, que também foi o estopim de uma outra crise que já vinha se arrastando na nossa área, que é a crise da precarização dos profissionais de cultura, e mais especificamente, para pensar no tema que a gente vai falar hoje, na precarização dos educadores e dos programas educativos de museu. Isso ficou muito evidente porque já na primeira semana do isolamento social,
vários profissionais foram demitidos e, em alguns casos, setores inteiros foram fechados e foram dispensados em diferentes países, o que também não foi diferente aqui no Brasil, né? Estamos com a REM Brasil nesse debate e acompanhando o que está acontecendo. Então, se a REM ela já tem um papel super importante no cotidiano das lutas políticas, por reconhecimento e respeito a essa profissão e a esse trabalho, nesse momento é ainda mais importante que estejamos firmes e propondo debates e respostas coletivas a essa situação. Então, eu estou muito feliz de estar abrindo esse projeto com vocês. E por isso também que eu escolhi falar do meu percurso profissional, já que é um senta que lá vem memória, né? Ao invés de priorizar esse ou aquele projeto, como você apresentou pelo currículo, eu tive a oportunidade de trabalhar com várias instituições ao longo do meu percurso. Agradeço, por exemplo, estamos aqui, né, temos colegas do MAR, temos colegas do Parque Lage assistindo a conversa, agradeço também pela presença, mas hoje eu queria um pouco falar de como uma educadora museal se forma, e eu vou sempre falar em educadora, pensando que também é um campo majoritariamente ocupado, né, por mulheres, e a precarização também é uma precarização que tem um recorte por ser uma profissão historicamente feminina, né? Então, o que faz uma educadora, onde trabalha, são questões que eu queria abordar a partir dessa retrospectiva. Eu prometo que vou tentar ser breve, e desse olhar para o meu percurso, que não é um percurso tão longo se a gente for pensar nas profissionais, né, que nos inspiram, que estão ativas na área, mas também não é curto, né? Eu trabalho com a educação museal já há 15 anos. E se fala muito na nossa área, e vocês já devem ter escutado isso, que não existe uma formação em educação museal. E, de fato, não existe, né, ainda uma formação. Nós tivemos, ao longo da história, nesses 15 anos que eu estou na área, já pude ver surgir alguns cursos pontuais, especializações, pós-graduações que foram sendo descontinuadas por diferentes motivos. Mas a ausência de um curso formal e oficial não pode ser um argumento para desqualificar a ação desses profissionais, né? Não haver uma graduação na área, por exemplo, não significa que as pessoas não se formam. E elas se formam, sim, de diferentes maneiras, a partir de metodologias e de epistemologias que são próprias. Então, eu estou fazendo também esse percurso para dizer que eu entendo a educação museal como uma prática específica, né? Que significa dizer que ela demanda saberes, demanda métodos, demanda conhecimentos que são próprios do campo. Saberes que são dinâmicos, que se articulam na experiência com as instituições, mas também na experiência com os públicos, na experiência com a cultura material e imaterial, na experiência entre educadores, por exemplo. E são alguns desses saberes que eu queria acionar para responder sobre como eu me formei educadora. E essa história não começa, né, assim, de maneira linear, como quando a gente lê o currículo, né, graduada em História e tal. Eu acho que, desde a primeira vez que eu entrei no museu, e hoje cada vez mais, quando eu entro no museu para trabalhar, ou quando eu vou dar aula, por exemplo, é necessário, para mim, acionar um conjunto de saberes e de vivências. Os que eu acessei ao longo da minha formação acadêmica, que são extremamente importantes, né, porque me dão base teórica para compreender a minha prática, mas que são saberes que são somados a vários outros, né, que foram sendo adquiridos e formados em diferentes escolas e a partir de diferentes pedagogias com as quais eu fui aprendendo ao longo da vida. Por exemplo, dentro de um museu, eu já precisei lembrar de várias coisas que eu aprendi com a minha avó, que era benzedeira, lá em Recife. Acho que vários de vocês também já escutaram essa história. Nas primeiras vezes que eu precisei comprar materiais educativos, que a gente faz muito isso, né? Nós organizamos uma atividade, organizamos uma ação e temos que ir a campo comprar materiais. Foi super útil eu já ter feito isso na minha vida, quando eu preparei minhas fantasias de carnaval. Não foi nos museus que eu aprendi aí em Campinas, por exemplo, né? Para a gente pensar onde a gente faz isso em Goiânia. E principalmente,
antes de saber através dos teóricos que a gente lê, que os museus são espaços excludentes, eu tive a experiência da exclusão como público. Eu só fui ao museu pela primeira vez quando eu tinha 17 anos, né? Que, considerando o nosso trabalho como educadoras e a diversidade de público que a gente atende, é um pouco tarde, né? E esse museu que eu visitei pela primeira vez aos 17 anos, ele ficava ao lado da minha escola. A porta estava aberta todos os dias, ele era gratuito, mas isso não era evidente para mim, né? Não estava evidente que eu poderia frequentá-lo. Foi algo que eu também precisei aprender. Então, eu acredito que antes de me formar como educadora, eu precisei romper primeiro essa barreira, que era a barreira de ser público de um museu. E foi nessa experiência como público que eu comecei a ter interesse por essas instituições. Eu só aprendi que podia entrar no museu que estava ao lado da minha escola aos 17 anos de idade. Então, alguns anos depois, eu consegui entrar na universidade, não logo depois. Eu entrei na universidade também um pouco tarde, né? Considerando a idade que a maioria das pessoas ingressam nessa formação. E eu fiz licenciatura, como você falou, né? Fiz licenciatura em História, foi uma formação como professora, e eu já tinha um interesse por História da Arte, porque comecei a ir nesse museu várias vezes, depois que eu descobri que podia entrar. E depois fui conhecendo outros museus da cidade, isso foi se ampliando, e tive a sorte, que eu acho que isso é muito importante falar, de viver um momento muito rico das instituições culturais no Recife, né, que é onde eu nasci, vivi até os meus 28 anos e fiz as minhas primeiras formações. Um momento onde a cidade tinha uma política pública de cultura muito ativa e forte. Então, as instituições elas eram fundamentais na nossa formação, não só dos educadores, mas de toda uma cadeia da cultura, né? Tinha dia que eu saía de um curso e ia para outro, que a gente não sabia o que fazer, porque tinha muitas ofertas e muitas coisas acontecendo na cidade. E nesses cursos, estavam os artistas, estavam, né, os curadores e curadores, as gestoras e gestores, um conjunto de agentes que estavam se formando e construindo ao mesmo tempo a cena cultural da cidade. E também as agendas dessas instituições. Então isso colaborou muito para ampliar o meu repertório e foi no 5º semestre da universidade que eu comecei a fazer um estágio como educadora voluntária, lá naquele museu que eu fui pela primeira vez, que era o Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães. Foi também o meu primeiro estágio, que coincidiu com um momento onde eu comecei a fazer também as matérias específicas da licenciatura, né? Então, foi uma formação que se deu na interface com todas essas coisas que eu acredito que foi me formando na vida, né, de uma experiência cultural que se dá pelo meu contexto, né, pela minha família, pela minha experiência como não público dos museus inicialmente, e numa confluência entre uma política cultural ativa naquele período e a minha formação como professora de História, que contribuíram para estruturar aí esse primeiro momento onde eu começo a me compreender e escolho, né, tenho interesse de ter educação em museus e a educação museal como uma profissão. Porque também, por vezes, a educação museal, inclusive pelas dificuldades que nós temos de estruturar a área, ela é uma passagem, né? É geralmente onde tem um estágio, onde a gente passa quando quer começar a trabalhar numa instituição, por onde é um caminho, por vezes, para uma entrada no museu, e eu tinha muito desejo de que eu pudesse fazer isso como trabalho, de que eu pudesse fazer isso como profissão ao longo da minha trajetória. Então, fui me encaminhando. Ao concluir a minha graduação, trabalhei ainda em instituições do Recife, instituições muito diferentes umas da outra. Trabalhei em museus de arte, trabalhei em museus históricos, trabalhei ao mesmo tempo no museu que era de arte e histórico, e isso também vai conformando
os nossos aprendizados, porque cada instituição ela traz um desafio de pesquisa, ela traz um desafio metodológico a partir da sua tipologia, a partir daquilo que a gente encontra, né, como público e como questão a ser trabalhada nesses contextos. E eu fiz o mestrado em museologia na sequência e vim aqui para o Rio, onde encontrei também novos desafios, né, nesse processo de formação. Uma cidade bem mais cara, Camila está aí também para dar o seu depoimento, onde a gente vai vendo que, por mais que a gente já tenha um currículo, por mais que a gente já tenha uma trajetória na nossa cidade de origem, a reinserção ou a inserção num campo novo, né, traz outros problemas, traz outras necessidades de formação e de leitura de como a dinâmica em cada cidade acontece. Então, eu fiquei um tempo no Rio tentando trabalhar com alguma instituição e fazendo o meu mestrado, que era a minha prioridade, e acho que 6 meses depois que eu estava na cidade, eu tive a oportunidade de ingressar num projeto do Museu de Arte Moderna, que era um projeto que se chamava Núcleo Experimental de Educação e Arte, que era um projeto muito diferente de todos que eu já tinha trabalhado, porque se constituía quase como um coletivo de artistas e educadoras e educadores que desenvolviam práticas educativas, artísticos-educativas nessa instituição, mas num processo que era muito autogerido, muito livre, né, e que possibilitava que nós experimentássemos bastante em termos de metodologias, né, de como o que pode ser a educação no Museu de Arte. E foi depois dessa experiência que eu acho que eu tive um dos maiores desafios da minha vida profissional até agora, que é o de abrir um museu, né? Como começar uma experiência educativa e num museu que ainda não existia, mas que a cidade esperava bastante, que foi o Museu de Arte do Rio, foi a minha passagem pelo Museu de Arte do Rio, que também me trazia outros desafios, que era o desafio de como pensar a experiência educativa, a cultura material, como pensar a memória, como pensar tudo isso, né, que o museu nos convoca a elaborar junto aos públicos num território que é a região portuária, com uma história super marcante e rica, não sendo do Rio, né? Ou sendo nova na cidade. Então, todas essas questões compõem a nossa formação, né? O contexto, o conteúdo, as interlocuções, os diálogos, não é, Natália? Natália está lembrando aí. E numa instituição onde, para mim, foi super importante entender como que um programa educativo, né, isso era muito relevante para a equipe que estava responsável pela concepção desse programa, que a gente entendesse que a formação de educadores era a primeira ação desse programa educativo, né? Que a formação de educadores não é algo que se faz de vez em quando, não é algo que a gente faz porque vai abrir uma exposição, não é algo que a gente faz só que o museu vai abrir, mas educador também é público, por vezes o primeiro público de um programa, junto com os outros profissionais do museu, da instituição, e pensar esse processo formativo como algo constante, integral, né, que é um conceito que a gente gosta muito na museologia, e cotidiano, era fundamental para tirar a educação de uma lógica que foi muito comum em um determinado momento, que é uma lógica de produto final de um processo museológico, ou digamos, da cadeia operatória, né? Por vezes a gente estuda que dentro da cadeia operatória existe o processo de pesquisa, de musealização, de produção de conteúdo, e depois de tudo isso, a educação, ela pega esses conteúdos e ela vai traduzi-los ao público. Então, pensar que
assim como a prática artística, assim como a museografia, assim como a linguagem expositiva, a educação também é uma linguagem, e também a educação é uma poética, né? E que ela tem as suas especificidades, foi super importante e foi algo que nós podemos aprender muito na possibilidade também de um museu que está surgindo, que está sendo criado e que é um campo aberto, né, para que também se criassem novos modos de experimentar e de praticar a educação dentro dessa instituição. Então, ao mesmo tempo que foi muito desafiador, né, como eu falei, o sentido de escola para mim é muito amplo. Então, foi uma grande escola, né, de afirmação e da experiência de como juntos, porque eu não estava sozinha, eu estou contando aqui a minha história, né, mas isso foi feito com muita gente, com várias parceiras, parceiros, educadoras, educadores, gestores, curadores, para que nós pudéssemos entender qual a posição e qual o lugar que a educação tinha nessa instituição, que surgia, inclusive, com o discurso de que educação e arte estavam trabalhando de uma maneira simétrica, horizontal e com o mesmo peso e importância dentro do museu. E aí, no meio disso, tem os entres e tem um conjunto de atravessamentos e de outras experiências, né, que eu pude ter, como você destacou, um estágio no programa educativo não, mas na diretoria, porque isso é diferente, mas daria uma live só para explicar essas diferenças, mas na diretoria de mediação do Museu do Louvre, né, de mediação de sala, que é algo bem específico, que foi super importante, inclusive, para eu me confrontar ou para encontrar com as distinções conceituais, né? A gente que estudou a PENEM, quem teve a oportunidade, fala PENEM, Fernanda Castro entra, mas Foi bem pertinente. Nós que tivemos a oportunidade de estudar, né, o caderno da PENEM e ver as discussões conceituais que estão em torno do debate entre educação, mediação e tal, na minha experiência no Louvre, isso ficou muito marcado, né, com as compreensões entre educação e mediação, elas variam, apesar de, por vezes, aqui no Brasil, isso aparecer como sinônimo. Isso vai variar muito em termos de prática, de entendimento e de operacionalização dos setores e do trabalho desses profissionais em diferentes museus, mas também foi um momento de confrontar o que e o que faz, quais são as distinções entre educar e pensar educação museal, pensar nossa prática educativa com toda a tradição, né, educacional que nós temos também no Brasil, né, com todo o acúmulo de debate que nós temos, com todas as teorizações e como teorias que vêm do campo da educação no sentido mais geral, né, como Paulo Freire, por exemplo, se a gente pudesse citar, para ser breve, algum autor, vão compor o nosso conjunto de referências que, por vezes, em outros países isso fica muito distinto, né? E não existe tanto diálogo entre uma educação praticada na escola, uma educação praticada nos museus e também quais são os impactos de pensar a relação com o público numa instituição daquele porte, né? Numa instituição daquele porte, com outras preocupações que nem sempre estão ligadas a como nós entendemos aqui, me parece, pelo menos nas instituições que eu trabalhei, ou no meu modo de pensar educação museal, a educação como um agente de transformação social, né? Que nem sempre é o enfoque, por exemplo, isso no Louvre não é muito forte, é uma agenda muito mais de transmissão do cânone, de transmissão de conteúdos
que já estão prontos e pouco convite, né, para que o público pense, reflita e intervenha no repensar dessas instituições. Então, se eu fosse sintetizar, né, para fazer um resumo de como se deu a minha formação, de como eu me formei educadora e como eu me formei educadora museal, eu diria que é uma formação que ela é sobretudo relacional, né, porque ela se dá na relação entre profissionais, na relação entre saberes, na relação entre instituições, né, na relação com os objetos e com a cultura material. Ela se dá numa interseção entre teoria e prática e se estrutura, né? Hoje, para mim, é super importante esse conceito. Quem fez patrimônio, patrimônio científico e natural não escapou, mas se estrutura naquilo que Boaventura de Souza Santos vai chamar de uma ecologia de saberes, né? Que é isso que eu falei, como a relação com a minha avó, a experiência de não ter sido público do museu desde criança, saber fazer minhas fantasias de carnaval e todos estar em relação com colegas de outras áreas, de outros campos, constitui tudo que eu aciono na hora de pensar e de me pensar como educadora. Mas ela depende, né, de políticas públicas de cultura estruturadas. Né? Sem políticas públicas de cultura estruturadas, eu não teria a possibilidade de ter feito todos os cursos que eu disse que fiz nos museus e nas instituições culturais do Recife, não teria tido a possibilidade de ter feito o estágio no Louvre, que era um programa, né, de bolsas do Instituto Brasileiro de Museus, né, não teria a possibilidade de ter atuado em diferentes projetos no qual a educação tem uma centralidade, né, existe uma compreensão do papel da educação nessas instituições e, principalmente, a compreensão da educação museal como um campo de saber, como um campo de atuação, já que temos também uma política nacional de educação museal estruturada em debate e em implementação no Brasil. Mas isso também precisa de políticas institucionais, né? Como eu falei, das minhas experiências, é preciso que cada programa educativo entenda a formação como parte do trabalho, né? Como uma ação continuada, como um espaço de reflexão e planejamento, e não somente algo onde nós elaboramos produtos ou, né, fazemos na urgência porque vai abrir uma exposição, porque tem algo para fazer, porque, né, e não como uma prática, né, ou que os educadores estudem quando estão em casa fora de maneira não remunerada, de maneira precária. Então, eu acho que para sintetizar, seriam esses pontos que eu elencaria dentro dessa trajetória para dar tempo da gente tentar conversar com as pessoas, mas seriam esses tópicos que eu compreendo, né, sentando aqui, rememorando o meu percurso como elementos que são fundamentais para que eu tenha me formado como educadora. Nossa, Gleice, sempre é uma aula. Muita saudade das suas aulas, sério. Para todo mundo, tá aberta a perguntas. A gente vai fazer uma pergunta que vai ser padrão, como é uma comemoração dos 10 anos. Como foi trabalhar em rede para você, já que você já foi da REM Goiás? Já fui da REM Goiás, fiz parte também da implementação da REMIC Pernambuco, que lá em Pernambuco é a Rede de Educadores em Museus e Instituições Culturais, né, lá naquele comecinho ainda, quando a Marcele estava circulando por todo o Brasil em 2008, no fomento à criação das redes. E eu acho que, como eu destaquei no início, cada vez mais trabalhar em rede é super importante, né, para a gente se reconhecer, inclusive como parte
de um conjunto, como parte de uma rede mesmo de profissionais, de saberes, para nos reconhecermos, para entendermos as especificidades e os desafios de cada contexto, né? Como eu tive a oportunidade, por exemplo, de atuar em Recife, no Rio e em Goiás, eu sei que são realidades completamente distintas e que os problemas mudam muito de uma região para outra. Então, eu acho que trabalhar em rede possibilita que a gente tenha esse olhar dos nossos problemas, mas dos nossos problemas em relação a outros contextos, e também colabora para que possamos pensar e atuar juntos nas respostas, nas soluções, nas articulações. E acho que as RENs, elas mostram muito isso para a gente, mas acho também que a ideia de trabalhar em redes, ela é fundamental e deve contribuir bastante para a gente se pensar redes de museus, né, redes de alunos, redes de profissionais, porque isso vai ser determinante. Talvez, eu já vi que tem alguém aí perguntando sobre as crises, sobre os momentos, para a gente unir forças, unir experiências, para podermos entender como a gente pode se posicionar agora, né, nesse momento da crise, e no futuro, mais para frente, em outro momento, quando a gente não sabe qual é. Então, eu acho que o trabalho de educação museal é um trabalho em rede, né? Falei aqui de ecologia de saberes, e é um trabalho que se estrutura na relação entre educadores, na relação de educadores com outros parceiros, na educação de educadores com o público, e acho que eu não sei trabalhar de outro modo. Assim, eu estou sempre em redes, em colaborações e em diálogo, mas acho que as RENs, elas são, sobretudo, importantes para a gente se fortalecer como área, para a gente se fortalecer como campo profissional e também para termos a dimensão, né, justamente do que nos afeta e de como isso afeta ou toca outros contextos. Tá, então eu vou para a pergunta do Wesley. O campo relacional no espaço de educação museal vejo como importante. Como pensar essas relações a partir desse momento de distanciamento e fechamento de educativos? Eu acho que estamos vivendo o distanciamento físico, Wesley, mas, por outro lado, tem várias iniciativas, né, promovendo aí o debate sobre o que está acontecendo. Acho que é um consenso de que a crise do fechamento e da precarização dos educativos, ela é, sim, intensificada com a pandemia, mas é algo que, um processo de desvalorização que nós já vínhamos vivendo, né, e vendo em diferentes escalas, em diferentes instituições e diferentes tipologias de museu, e acho que o que a gente precisa é estar atento a essas iniciativas. Tem o SECA Brasil organizando uma série de debates, tem a REM Brasil organizando uma série de debates, tem as REMs locais, tem um conjunto de educadores também criando debates entre si, para a gente tentar passar, enfrentar e se posicionar e encontrar, como eu tinha falado, respostas coletivas para esse momento, né? Estamos num debate que sempre teve em pauta da necessidade dos educadores terem uma associação, da necessidade de nos organizarmos politicamente de maneira mais efetiva para fazer frente a esses processos de fechamentos de setores inteiros, de demissão de educadores, né, da própria compreensão do que os educadores fazem nas instituições, porque parece que por vezes isso não é claro, se a gente pode abrir mão dos educadores nesse momento, parece que tem né, que a gente está sempre tendo que educar as instituições para a educação, sempre tendo que educar as instituições para entender como atuamos e qual é a importância de estarmos juntos, pensando a manutenção dessas estruturas. Então, eu acho que é estarmos atentos e procurando, porque as pessoas estão em diálogo, estão conversando, estão estruturando respostas e, se não, né, e soluções aí para que
nos mantenhamos em processo de formação, para que nos mantenhamos em conversa, projetos de leis locais e nacionais sendo produzidos e construídos, é questão um pouco de procurar e se somar a essas iniciativas. A próxima pergunta é da Natália. Leis, primeiro, muito obrigado por abrir suas memórias e compartilhá-las conosco. Gostaria que você pontuasse conselhos para quem está começando na educação museal, nesse período político conturbado. Ai, meu Deus. Eu acho que é o mesmo conselho de sempre. Ó. Se organiza, procura os colegas, se estrutura em rede, dialoga. A gente está sempre num momento conturbado, né? É uma área que está sempre num processo de muita luta e de muita resistência para se manter, para se afirmar, para ser reconhecido, né? Para se profissionalizar. Eu acho que já passamos por diferentes crises, por diferentes processos, talvez nenhuma como essa, né? Para mim é muito novo, por exemplo, isso de setores serem completamente fechados e todo mundo demitido ao mesmo tempo. Então, eu acho que é se organizando. Eu acho que a solução é estar organizado, é estar em conversa, em diálogo com os outros colegas, né, em processo de formação constante, porque a formação política ela também faz parte de como a gente se fortalece como profissional. Acho que o setor educativo, normalmente em museus, já são uma parte precarizada, né? Assim, em geral, mesmo sem a pandemia, a gente já é um setor assim que normalmente a empregabilidade é voluntário primeiro. A gente passa por muito tempo como voluntário, então o trabalho sempre é muito mais complicado, independente do que a gente está vivendo. Então, Ai, esqueci o que eu ia falar. Vamos ver a próxima pergunta que eu lembro do negócio que eu ia dizer aqui. Me conta um pouquinho da sua experiência com o mar. Acho que você não falou da experiência no mar. Falei da escola do olhar, da criação Isso. Mas do... eu lembro que você falou uma vez, em outro momento, que você falou sobre alguns projetos educativos. Aí, por exemplo, teve um que foi muito interessante para ilustrar, que foi o dos vizinhos do mar. Ah, sim. Peraí, deixa eu só anotar um negócio aqui para eu lembrar. Sim, a escola do olhar, ela é estruturada, eu não consigo, tem vários educadores do mar aqui, mas no momento que eu trabalhei no mar, a escola do olhar ela era estruturada em 6 projetos, né? Então buscava trabalhar, eu lembrei o que eu ia falar, buscava trabalhar num sentido muito amplo de educação, atuando com diferentes públicos, e um desses projetos dizia respeito à especificidade do museu estar situado na região portuária e está também alinhado a um conjunto de contrapartidas que tem a ver com a própria especificidade e modelo de gestão do mar, e um desses projetos tinha como ponto de partida que nós trabalhássemos com os moradores de um conjunto de bairros que fazem parte da região portuária do Rio de Janeiro, na relação com os públicos e com essas pessoas que moravam nessa região. Então, o Vizinhos do Mar é um projeto que teve muitos momentos. A princípio, era uma ação de empregabilidade e gratuidade para os moradores da área. Então, tinha no museu uma cota de empregos para as pessoas que morassem nessa região e um compromisso de gratuidade para esses moradores, que era o que a gente chamava na época de cadastro dos vizinhos. Então as pessoas faziam um cadastro e elas tinham acesso gratuito à instituição. Mas ao longo, né, do processo, a região portuária do Rio, vocês já devem ter ouvido falar, é a região que é reconhecida como a Pequena África, né, porque foi um espaço, foi um entreposto de chegada de pessoas escravizadas no Brasil, no período colonial, e é uma região também
muito conhecida pelo surgimento de diferentes manifestações culturais, como o samba, né, uma série de práticas, né, tem o Quilombo da Pedra do Sal, uma série de práticas que singularizam, digamos assim, essa região. E isso faz com que seja uma região com uma prática cultural muito ativa, com um conjunto de agentes culturais muito ativo em diferentes setores, e o programa foi se reconfigurando a partir de um projeto que se chamava Café com Vizinhos, onde nós recebíamos, acolhíamos, conversávamos com essas pessoas para entender que tipo de relação o museu poderia estruturar com elas, que tipo de relação o museu poderia construir com elas, mas, sobretudo, que tipo de ocupação, né, elas poderiam fazer do museu. E isso foi se abrangendo para um conjunto de ações protagonizadas, concebidas, propostas por esses vizinhos que eram agenciadas, viabilizadas e elaboradas na relação com o museu. Então é um projeto muito rico, acho que vocês conseguem achar, né, na internet, materiais e narrativas sobre ele. Estou falando aqui bem rápido porque era um projeto grande, cheio de ações específicas, né, cheio de braços, que foi essa passagem que eu acho super importante, de você ter um ponto de partida e uma contrapartida que define que o museu precisa atuar com esses públicos, mas como esses públicos vão produzindo com o museu, né? Se inverte nessa relação de formação de redes, da ação conjunta, a partir de um processo de escuta, como que o museu pode ser transformado e revisto nos seus pressupostos, nos seus pontos de partidas, na relação com o seu público. E um pouco da sua pesquisa agora do doutorado? Minha pesquisa do doutorado, estou tentando terminar. Deixa eu beber água que até me entalei. Eu estou terminando minha tese em História Social da Cultura, que é uma tese onde eu analiso a implementação, a criação de 2 museus comunitários, que é o Museu das Remoções, que ontem fez aniversário, fez 4 anos, e segunda-feira, e o Museu da Beira da Linha do Coque, que é um museu que fica em Recife, no bairro do Coque, e eu estou trabalhando como esses museus foram criados ou se fortaleceram no processo de luta por moradia, ou seja, né, no confronto dessas favelas, dessas comunidades contra as remoções forçadas que se intensificaram no Brasil como um todo, na preparação das cidades para os Jogos Olímpicos e para a Copa do Mundo. Né? São projetos que mudam a dinâmica da cidade, né, que reestruturam a dinâmica da cidade, no sentido, muitas vezes, de, através do discurso de revitalização urbana, reconfigurar as cidades, afastando os pobres, afastando né, determinados grupos sociais dos centros ou de áreas que estão passando por um processo de enobrecimento. Então, o que eu estudo é como esses museus foram criados na formação política que se dá na luta pela moradia e pela cidade, e como eles respondem a uma concepção violenta e excludente de cidade. Né? Então, a minha ideia é que eles se diferenciam ou se singularizam em relação a outros museus comunitários por se configurarem como a luta em si. Então, os museus são eles próprios uma forma de lutar, do que uns museus apenas sobre uma história de luta, né? Mas é um museu como a própria forma de lutar em si. É isso. É uma relação de perspectiva com direito direito à cidade também, não é? Isso, direito à cidade, direito à memória, direito ao museu. Aí, para isso, eu estou estudando a Política Nacional de Museus, em que medida, né, as políticas de ponto de memória incluíram
né, quais são os confrontos no seio da relação entre os técnicos e a comunidade. Tem uma série aí de questões que são analisadas para pensar essas duas experiências especificamente, né? Uma experiência que é no COC, está dentro daquelas experiências que ficaram conhecidas como experiências pioneiras, que são os 12 primeiros museus. Então, o COC está dentro desse projeto, e o Museu das Remoções, que já se insere, né, é herdeiro desse crescimento dos museus comunitários, mas já surge no momento onde a política já está extremamente fragilizada, onde o próprio IBRAM, né, está em processo de resistência para sua manutenção. Então, me dá a possibilidade de entender dois momentos do discurso de direito ao museu, direito à memória, desejo de memória, que estrutura a própria história da política nacional de museus no Brasil. Como é que você acabou entrando nesses museus? Na luta, né? Participando, colaborando, o museu da beira da linha do COC, observando os movimentos, a questão da moradia, né? É uma questão que sempre me interessou, assim, sempre teve nos meus interesses, e aí, na medida que esses museus foram aparecendo, eu fui entendendo que aparentemente tinha algo diferente acontecendo com essas experiências, e comecei a me aproximar e a compor, a estar junto nas lutas de cada um, às vezes colaborando, elaborando um projeto, né, para essas instituições, às vezes indo participar mesmo de um processo de ocupação, e comecei a ter vontade de olhar para essa história de uma maneira mais sistematizada. E essa última experiência foi o Parque Lage, né? Foi o Parque Lage. Foi maravilhoso. Será que o Ulisses está aí ainda? Foi uma experiência muito interessante, porque o Parque Lage me possibilitou algo que eu sempre tive perto, porque sempre trabalhei com museus de arte, com museu de arte contemporânea, que foi as práticas artísticas, mas eu nunca tive tão perto da formação do artista, né? Congelou um pouquinho, você pode voltar? O que eu estava dizendo é que, por mais que eu sempre tenha trabalhado com arte contemporânea, eu nunca tive tão perto da formação do artista como o Parque Lage me possibilitou, né? Através dos diferentes projetos, seja dos cursos regulares que a escola oferece, né? Já que eu trabalhei na coordenação de ensino, até um programa que é super importante na escola, que é o programa de formação e o programa de deformação, onde a escola organiza uma formação muito a longo prazo, uma formação de 1 ano para artistas oriundos de diferentes contextos. Então, é um espaço muito potente, onde a cidade se encontra, mas onde esse encontro também revela vários problemas do próprio contexto da arte, né? Os problemas da exclusão, os problemas do não acesso, os problemas das diferenças dentro do sistema de visibilidade da arte. Então, para mim, foi uma experiência muito rica, muito formativa, porque pude perceber questões que não passavam muitas vezes por minha preocupação, que é o desejo do artista ser artista, como que isso se articula nas relações com o campo da arte, como que isso não tem a ver só com um conjunto de conteúdos e com ele fazer um curso, né? Mas às vezes tem a ver com se ele vai ter passagem ou não para chegar nesse curso. Então, são problemas que a gente já enfrenta e que estão muito presentes nas nossas relações, né, das políticas de inclusão, de acessibilidade, de acesso, dentro dos programas educativos, mas que no Parque Lage eu pude acompanhar na perspectiva da formação do artista. Além, né, Camila está aí feliz, de termos tido uma experiência super interessante de reestruturar e de redesenhar um programa educativo para as exposições, que foi muito rico, porque a escola trazer, né, retomar esse espaço de experimentação que a escola possibilita, né, ensaiar
diferentes possibilidades do que pode ser a prática educativa numa escola de arte, foi muito importante para mim. Também estou com saudades. Tem mais uma pergunta aqui. Gleice, como pensar programas formativos em um contexto de rotatividade muito grande de pessoal, bem como de precarização? Eu acho que esse é o desafio mais histórico que os programas educativos têm, né? Ele não é novo, tá aí, é uma coisa que a gente enfrenta, assim, desde que eu fui estagiária voluntária há 15 anos atrás e que se mantém devido justamente, seja a uma flutuação de recursos na área, seja por uma lógica, e aí eu queria ter falado de que o problema da educação, da precarização da educação, é um problema da educação como um campo como um todo, né? Os professores nas escolas são extremamente desvalorizados, a educação superior vive sendo atacada na sua validade, na sua credibilidade para a sociedade. Então, nós temos um problema com a desvalorização da educação de maneira geral, que se reflete em como a educação museal ela é encarada dentro do escopo dessas instituições. Então, eu acho que talvez o desafio para a precarização, primeiro é a gente lutar contra a precarização e nos entendermos como profissionais, como um campo profissional, né? E está aí a PENEM como um instrumento que possibilita, né, que essa luta, inclusive, se estruture nacionalmente, né, que tenhamos bases aí de reflexão, de negociação e princípios que possam nos mobilizar como coletivo. E acho que um outro desafio, né, entendendo que sim, é um campo majoritariamente formado por políticas de estágio, né, ou de bolsas, por exemplo, como é o caso dos museus universitários ou outras experiências. Eu acho que nós temos um desafio que tem a ver, se entender como classe, Natália, exatamente. Na verdade, inclusive, é um desafio que a gente está vendo para a cultura como um todo, né? Que os artistas se entendam como classe, que os educadores dentro do campo da cultura se entendam como classe. É uma dificuldade que, num momento como esse, fica muito evidente. Mas eu acho que a gente também tem uma dificuldade no campo da educação museal, que né, já que o tema do projeto é Senta que lá vem memória, além da descontinuidade, né, um problema de produção de memória. Né? Nós temos muitas dificuldades e acho que isso tem a ver com a precarização, não é porque não somos capazes de fazer isso, mas é porque os trabalhos são, de fato, frequentemente descontinuados, o que dificulta, né, uma elaboração crítica, uma elaboração de pensamento, uma elaboração, de fato, né, documentar as nossas ações para que, diante dessa questão da rotatividade, que né, a gente está sempre no embate, tentando reverter isso com a profissionalização, nós possamos, ao menos, possibilitar a transmissão dessas experiências. Então, eu acho que a gente tem que seguir, ao mesmo tempo, né, lutando, se entendendo como classe, lutando contra a precarização, lutando para que, ao se formar, possamos continuar educadoras e educadores museais, né? Porque às vezes, inclusive, são carreiras potentes, encerradas, porque não tem continuidade fora do estágio, mas, por outro lado, eu acho que é super importante pensarmos até para nos fortalecermos como classe, como grupo profissional, como trabalhadoras e trabalhadores, a necessidade de produzirmos memória e de sistematizarmos essa prática dentro da história das instituições.
porque por vezes o colega do setor ao lado não sabe o que a gente faz, né? Isso é relevante demais, inclusive para defendermos, né, o nosso espaço, o nosso lugar, a relevância dessa prática. Sim, a Aline falou aqui que os contratos são temporários, muitas vezes, né? Exatamente. Quando E tem assim, contrato. quando tem contrato. E muitos trabalhos são muito longos, assim, vamos supor, igual se você vai trabalhar com uma comunidade, a comunidade tem que ter todas as reuniões, todas as oficinas, toda a conversa, o diálogo de iniciar essas pessoas, tipo, não iniciar, acho que não foi a melhor palavra, mas começar um diálogo com essas pessoas para chamar elas, porque a gente tem que chamar elas primeiro, para elas quererem vir, se elas quiserem. Então é um trabalho que demora meses e às vezes os contratos não permitem esses trâmites, né? Então, assim, nosso trabalho às vezes fica Exatamente. meio falho e parece que não é bom, assim, aí as pessoas não valorizam menos ainda. Eu acho que a precarização do trabalho é uma questão muito complicada nesses momentos, assim, que a gente enfrenta muitas situações que às vezes a gente só chega lá, não, ser contratado somente para fazer a mediação. Porque a educação museal é muitas vezes vista como mediação e não como toda uma amplitude, né? Então, eu acho que são muitos enfrentamentos que a gente tem, assim, mas. E sempre paga mal. Sim, sempre paga mal. Mas acho que a gente tem muita gente lutando, assim. A política nacional realmente ajuda bastante, porque dá uma chancela pra gente para continuar essas discussões, continuar esses momentos de luta, assim. Tem muita gente trabalhando na área agora, principalmente. Eu acho que essa pandemia ajudou um pouco a nossa valorização, mesmo que tenha sido todo mundo demitido e tudo mais, a gente se fortaleceu enquanto classe. Eu vejo muito que a gente está mais unido do que antes, assim, eu tenho sentido isso. Não sei você, assim, mas eu tô mais tranquila, assim, enquanto classe como educadora de museu. E acho que o nosso tempo está acabando, falta 5 minutos. Ah, que pena, a gente fala muito. Então, se você puder terminar, não sei. É, Gente, mas... então, não, acho que é me despedir, agradecer, né? Agradecer pela oportunidade dessa conversa. Adorei ver um monte de gente passando por aqui e estar com vocês em debate. Desejar vida longa ao programa, né? Que a gente consiga digamos, aprender com esse momento a criar outras formas para conversar também, né, porque também isso faz parte. Estamos em processo de formação e entendendo quais são as reinvenções necessárias, né, dentro desse contexto e dentro de um futuro que a gente não sabe nem quando vai ser, nem o que vai demandar para a gente como trabalho. Então, agradeço muito pelo convite para abrir o projeto, por estar perto de vocês, apesar da distância, e desejo aí sucesso e mais muitas décadas para Rim Goiás daqui para frente. Parabéns, e é muito bom ver vocês tomando para si também a responsabilidade da continuidade da luta, do debate, dos processos de formação. Fico sempre muito orgulhosa. Obrigada, Gleice, foi muito bom, foi uma ótima conversa. O Senta que Lá Vem Memória vai ter continuidade, semana que vem já tem mais. Vai ser com a Natália, que é uma das nossas integrantes do grupo, e a Bruna, que é uma estudante de museologia. Eu confesso que eu esqueci o tema, eu acho que é sobre a Fundação Palmares, sobre a polêmica que deu a última vez, acredito que é esse o tema. Mas a gente vai dar continuidade todas as quartas da noite, 7 horas. A Rin, ela vai ter outras programações, a gente está planejando seminários, programações assim pro resto do semestre. Vai ter um curso, isso mesmo, o Janice está me lembrando, vai ter o curso de Turismo e Patrimônio, que a gente está organizando agora para conseguir fazer todo o planejamento antes de divulgação, né? Eu acho que julho. E muito obrigada para todo mundo que tem visto. E sobre os certificados, para lembrar de novo, qualquer coisa está nos destaques das dúvidas, mas o formulário tá na bio, vai ficar até amanhã de manhã. Obrigada, Gleice. Até amanhã. Obrigada, Gabi. Até mais. Beijo. Tchau. Peraí só um minutinho, que eu tenho que tirar um print que as meninas Ai, pediram. meu Dá um Deus. Então, deixa segundo. eu fazer uma pose. Beijo. Beijo, tchau.
Ah,